amada irmã, amada igreja, bom dia nesta segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, amados, mais uma vez em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. E hoje nós vamos falar um pouco em o nome santo do Senhor Jesus Cristo sobre a queda de Lúcifer. Lúcifer era o que continha a luz, era o querubim da guarda ungido, era o quarto da hierarquia dos céus, era ministro de louvor de Deus, mas ele se ensoberbeceu. Ele teve no seu coração de se igualar ao Senhor, ao seu Criador, e por isso ele foi derrubado. Tanto que em Lucas capítulo 10, versículo 18, existe uma passagem com palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, onde está escrito, Lucas 10, 18, e disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Por isso que nós não devemos usar esta expressão, fulano caiu do céu na minha vida, esse emprego caiu do céu na minha vida, porque isso é uma expressão diabólica. O único que caiu do céu, que foi derrubado, foi o diabo. Ele era Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungida, ele continha luz, mas ele foi derrubado e se transformou em diabo, em Satanás. Mas primeiramente, como diabo, como de costume, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos abraçar, cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes que nesta segunda-feira, que neste dia 2 de abril de 2018, e em todo o decorrer desta semana completo, e comemoro mais uma data natalícia. Saúde e paz seja uma constante em vossas vidas, que o galardão de Deus se estenda por sobre todas as vossas longevidades terrenas, lhes dando direção, lhes dando visão em todos os vossos empreendimentos e principalmente lhes dando direção na palavra de Deus, para que possam caminhar por todas as vossas longevidades terrenas debaixo da palavra de Deus. E hoje, amados, nós vamos ver uma passagem escrita em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. As terça parte, esse terço, são os anjos que seguiram a Lúcifer, que seguiram e se transformaram nos demônios. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Só que ele não conseguiria esse intento. Por quê? Porque o filho é o nosso eleito, é o nosso Senhor. E o dragão, a grande serpente, é Satanás. Ele perdeu tanto que em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, está escrito: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele perdeu parte dos seus poderes, ele não contém mais aquela luz celestial, quando ele era querubim da guarda ungido, ministro do louvor de Deus, e ele se faz passar por anjo de luz. E em Judas capítulo 6 também está escrito, irmãos: e aos anjos que não guardaram o seu principado, são os demônios, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, e aos anjos que não guardaram o seu principado lá no céu, mas deixaram a sua própria habitação, eles deram ouvidos a Lúcifer, eles seguiram a Lúcifer, hoje eles são os demônios. Eles estão presos à condição de demônios, à condição de trevas. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, eles vivem hoje nas trevas, na escuridão e em prisões eternas na condição de demônios. Para eles não vai ter mais jeito, para eles não vai ter mais julgamento. Eles já estão fadados ao lago de enxofre e fogo com Satanás, com a besta, com o falso profeta. Portanto, nós vamos ver uma passagem escrita em Isaías capítulo 14, versículos 11 ao 15. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com os sons dos teus alaúdes. O alaúde era um instrumento da antiguidade, um instrumento dedilhável. Esse alaúde era um instrumento com o qual o antigo Lúcifer, quando ele continha luz, ele era o querubim da guarda de dia, ele como ministro de louvor de Deus, ele dedilhava. Já foi derribada no inferno a sua soberba, com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, das bandas do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E o único que subiu acima acima de todos os céus foi o Senhor Jesus Cristo, amados. Conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 8 ao 10, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, este ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou na expansão de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Portanto, é um alerta para as pessoas que acham que vão receber alguma coisa boa do diabo, as pessoas que procuram obras e trabalhos de macumbaria, de feitiçarias para atingir os seus intentos, para conseguirem coisas. Elas estão andando na escuridão, elas estão andando em desobediência à palavra de Deus, elas são inimigas de Deus, conforme está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E estas pessoas, elas foram cegadas por Satanás, elas estão andando em trevas, elas foram cegadas por Satanás, o Deus deste século, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, amados, que fique esta exortação para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja, de que nós não devemos seguir ao diabo, de que nós não devemos pedir nada ao diabo. Muito obrigado por nos mostrar a condição do diabo, do antigo Lúcifer, aquele que era o quarto da hierarquia dos céus, mas que se ensoberbeceu, que por sua soberba no coração, ele foi derrubado e ele veio a perder os seus poderes, veio a perder a sua luz original, tanto que hoje ele se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele se faz passar como enganador em anjo de luz para enganar, e hoje ele não tem mais aquela luz, mas aquela essência que ele tinha quando ele era o quarto da hierarquia dos céus, quando ele era o querubim da guarda ungido. Pai, guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.